O dom que atua na vida do mestre é o dom da palavra da sabedoria. E esse dom é extraordinário. Inclusive, estão até com um livro aí de Salomão, tá lá na ponta lá. Pastor, esse dom, inclusive, ele é tão extraordinário que, por exemplo, Salomão, o homem mais sábio que existiu, né? Ele tinha uma capacidade de fazer leitura e uma capacidade de falar com os pássaros, com os animais. E isso está na Bíblia. Uhum. Aí você, humanamente falando, você fala assim, é loucura. Mas pensando bem, uma pessoa que ela tem uma sabedoria que não é desse mundo, isso pode acontecer. Você pega aí, por exemplo, grandes homens de Deus, eles têm capacidades que muitos não têm, porque buscaram, se entregaram. Você pega Salomão, a sabedoria desse homem era algo extraordinário, que ninguém vai conseguir ter essa capacidade que ele teve de sabedoria. Por quê? Porque foi um homem que a sabedoria que Deus deu para ele, nos dias de hoje, não é possível mais dar. Um homem que, inclusive, teve muitas situações, né? Mas então a gente acaba falando algumas coisas que é natural, aprimora as pessoas falam assim, pastor, você falou de algo lá que eu achei interessante, mas é complexo. É verdade, é complexo. Mas querendo ou não, os assuntos que o senhor aborda geralmente chamam muita atenção, até porque o senhor espiritualiza muitas coisas. E o ser humano, por si só, sem espiritualidade, ele já é meio místico, né? Quer ver uma coisa? É você falar para alguém, nossa, gente, eu tive um sonho hoje. Você chama a atenção, porque todo mundo quer saber o que é que você sonhou. E aí se você pergunta bem assim, o que será que quer dizer esse sonho? Parece que todo mundo quer ter uma interpretação a respeito daquilo que você sonhou, né? Eu sempre falo assim, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Você fala assim, nossa, é complexo. Mas nem tudo é espiritual. Mas, de certo modo, tudo que Deus fez é algo divino. Porque a criação de Deus é algo sobrenatural, é algo divino. Agora, tem coisas que realmente não é espiritual. Agora, hoje, as pessoas estão vivendo situações que tem muito teor espiritual. E aí não é uma questão de religiosidade. Um exemplo bestial, vamos colocar assim. Se você fala para um crente hoje, desliga essa porcaria dessa televisão, que isso aí não tá servindo para nada. O que vão chamar você hoje? De religioso, De religioso. radical. Tá. Uma pessoa é religiosa por falar assim, não assista isso, porque isso é prejudicial. Aí eu sou espiritualista? Ou eu sou, na realidade, uma pessoa que está orientando aquela pessoa a ter uma vida de santidade, de não ficar desejando o marido dos outros pela novela, pelos filmes, ou inclusive de não ficar desejando algo ruim para as pessoas através de um filme que assiste. Porque a cinematografia ela trabalha muito nessas questões. Principalmente com questão de indução mental, neural. Agora, é nesse sentido. Hoje o que às vezes falar é religioso, é espiritual demais. Mas o que as pessoas querem que a gente seja? Carnal? Eu acho que quer. Entendeu? Mas por que o ser humano carrega dentro de si essa ideia meio mística que o sobrenatural parece que atrai o ser humano, né? É incrível. Faz um teste, faz um exemplo, igual eu faço isso, uma imersão só de libertação. Só para falar de demônio, de fenômeno poltergeist, né? De coisas assim, incubos, sucubos, entidades. O povo gosta disso. Gosta em que sentido? É porque a maioria já teve uma situação daquela. Entende? A maioria, se você for fazer um estudo, um mapeamento, a maioria já teve espíritos territoriais que a gente fala, que é o fenômeno português, que é as luzes apagando, piscando, portas se batendo. A maioria teve. A maioria já teve visitação, a gente vai falar depois sobre isso, de incubos, sucubos, de Lilith, que é uma entidade. A maioria já experimentou isso. A maioria já teve ato sexual nos sonhos com alguém, que é uma coisa muito comum, infelizmente. Então, quando você pega e faz uma abordagem nessa área de cura, de libertação, as pessoas, isso atrai. Por quê? Porque é uma coisa muitas vezes privada e é uma coisa assim que elas não conseguem ter uma resposta esclarecedora. Até que surgem pessoas que falem daquele assunto. Porque também nós somos seres espirituais, além de seres humanos, né? Somos.
Existe um espírito vivificante em nós, ou uma alma vivente, no caso daqueles que não tiveram um encontro com Jesus, né? Então eu acredito que o sobrenatural nos atrai por conta disso, porque além de sermos seres humanos, seres naturais, seres terrenos por causa dessa matéria, também somos seres espirituais e isso aguça a nossa curiosidade pelo espiritual. Com certeza. Você tem a faísca divina dentro de você, que a gente chama de Shekinah, que é a faísca de Deus dentro da gente. Essa a gente chama de centelha divina. Eu já falei isso aqui, existe um projeto chamado Funvax, acho que a gente falou no passado, que é um tipo de vacina que eles falam, né? E que acaba extirpando esse gene divino da pessoa. Por quê? Porque eles sabem que você carrega esse gene divino. Está em nós. Tem um livro meu que se chama Mapeamento Profético, que eu falo sobre o nome de Deus no seu DNA. Você tem o nome de Deus no seu DNA, o tetagrama. No DNA? Está no DNA. O tetagrama, ele é DNático. Você sabia que toda a criação de Deus, ela possui fractais? Na verdade, eu não sei nem o que é fractais. Fractal, desculpa. ele é uma assinatura. Toda a criação de Deus, eles parecem losangos assim. Eu não sei se dá para colocar e buscar uma figura de fractal. Você pega o mel... Você sabe o que é uma figura de fractal, Léo? É só colocar, aparece. É fractais que chama. O que é um fractal? Toda a criação de Deus é um fractal. É uma assinatura, tá vendo? Você vai pegar, vamos colocar aqui, deixa eu ver se tem uma... Ó, essa aqui da natureza. Essa aqui, ó. A criação de Deus é assim, pastor. Ela é fractal. Todas elas têm uma assinatura. É incrível. Toda. É como o vaso, o oleiro, que faz o seu vaso e ele escreve a sua assinatura. Então, por exemplo, o podcast, eu acredito, ele tem uma assinatura. Pastor Fábio. A criação de Deus tem isso. O mel, não sei se você já viu a diferença do mel natural, do mel sintético. Qual que é a diferença? É que quando ele recebe, ele é exposto, dependendo das intempéries do tempo, a reação de um é de um jeito. A do mel natural, qual que é a reação? Ela forma como se fosse um fractal, parecendo uma teia de aranha. E aí prova que aquele mel é verdadeiro. Isso é a assinatura de Deus em nós. Então nós carregamos essa centelha divina. Já está dentro da gente. Nós temos a assinatura de Deus em nós. Hoje, o que nos impede de ser como anjos? Eu falo isso no livro, Mapeamento Profético. É o carbono. É o elemento da tabela periódica chamado carbono. É o elemento químico, porque hoje nós somos seres de carbono, que impede você e eu de sermos como os anjos. É a única coisa que nos impede de sermos como os anjos? É o carbono. Só isso. Só isso. Se tivermos o carbono, podemos ser. Se não ser tivermos o carbono, se não tivermos o carbono, seremos como os anjos. Por isso que quando Paulo diz, né, ao toque da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos receberão um corpo glorificado, é que esse elemento vai ser transformado ao toque da trombeta. Quer dizer, olha que coisa tremenda. Mas hoje, mesmo nós sendo seres de carbono, tem uma assinatura de Deus em você. Deus escolheu o Fábio para um propósito, para uma missão, para um chamado específico aqui nessa terra. Eu sempre falo isso, o lugar dos grandes talentos, dos grandes homens de Deus, dos grandes mestres, pastores, é no cemitério. Porque é gente que tinha potencial, gente que tinha capacidades, mas que nunca veio à tona. Porque não deixaram essa assinatura divina aflorar dentro deles. Perfeito, perfeito. Entende? Entendi agora o porquê nós temos esse lado místico em nós, que o sobrenatural nos atrai. É por isso que tem muita gente também que está se deixando enganar por falsos profetas, através de falsas profecias. Sim. E até falsas revelações. É também por isso que os ambientes espíritas estão lotados por muitas vezes, sim, porque pessoas querem conhecer um pouco mais do sobrenatural, né? E eu também, né, pastor? A pessoa ela tem contato com o sobrenatural. Então, por exemplo, a pessoa começa a falar assim, tem alguém falando na minha mente. Eu estou escutando uma voz falando na minha mente. Eu estou vendo vultos. A maioria aqui, do pessoal que está aqui nos assistindo, quantos de vocês que já tiveram essa experiência de ver
vultos, de ouvir vozes. Você, como servo de Deus, você já viu vultos? Já. Já viu demônios? Já. Então, a maioria já teve essa experiência. Então isso acaba atraindo. Por quê? Mas por que eu estou vivendo isso? Por que tem tanta gente que procura a gente para fazer clínica de cura, libertação? Porque estão com problemas, estão com situações, pastor. Eu ensino isso. Eu sempre falo que tem um demônio, uma entidade que fica no meio do casal. Muitas vezes, por causa de ilegalidades. Eu chamo de espírito atravessador. Ele se coloca no meio do casamento e não deixa aquele casal ser feliz. Por causa de questões que aconteceram com o casal, de ilegalidades. E aí, mentiras, o inimigo entra no meio daquele casal e ele começa a agir na vida daquele casal. Exemplo, eu tenho um caso, esse caso eu não peguei, mas aconteceu, tá? Dentre tantos que a gente pega tantos, meu Deus, tantas situações. O marido, ele chegou, hoje eu quero contar bastante experiência aqui, porque aí acho que vai agregar. O rapaz, ele chegou e brigou com a esposa brigou com ele. E saiu de casa, foi embora. Foi embora, aí a mulher tinha que ir no banco, foi resolver na época umas questões, chegou lá, tinha um cara na fila, começaram a conversar, foram parar no motel, se relacionaram, foi embora para casa. Passou uns dias, ela descobriu que estava grávida. Passou uns dias, quem bate na porta? O marido volta, ela se relaciona com ele, já sabia que estava grávida, e depois notifica ele que ela estava grávida. Mas grávida de quem que ela notificou? Dele. Aí o que acontece? Olha só, uma legalidade de mentira começou a reger aquele casamento. É aí onde que o inimigo ele entra o quê? Com o que a gente chama de uma autorização. Ele entra no meio do casal para destruir aquela família. Aí seria o espírito atravessador. Atravessador. Pode ser de diversas formas. Acontece mágoas não resolvidas. Eu já tive uma experiência com a minha esposa. Minha esposa, há muitos anos atrás, ela tinha um problema muito grave de depressão. E eu falei, não é possível. Eu casei com essa mulher, eu quero ver essa mulher feliz, né? E ela tinha depressão e não sabia. Até o dia que a gente tanto buscar o Senhor... Por isso que eu falo, quando a gente busca, Deus mostra. Crente de igreja. Você até estava falando comigo de maldição hereditária, né? A gente estava falando, tá. Aí o pessoal hoje, os assembleanos, eles vêm procurar a gente. Porque eles falam assim, pastor, é tanto falado que Cristo já levou, Cristo já levou. Eu falei assim, eu também creio que Cristo já levou. Mas a questão é a seguinte, já levou. Você já tem a bênção por legalidade, falta você receber a bênção por experimento. São coisas distintas. A mesma coisa, ele levou também os nossos pecados, né? Também. Você recebeu a bênção. Mas aí nunca mais pecou? Nunca mais cometeu algumas coisas? Eu e a minha esposa, um dia ela estava muito triste. Ela falava assim, parece que eu me sinto no fundo de um poço, não consigo sair de lá. E eu passei a madrugada em oração. Eu falei assim, eu preciso orar pela minha esposa, porque Deus precisa quebrar isso na vida dela. Tem algo que precisa ser arrancado na vida dela. Isso há muitos anos atrás, né? Quando a gente acho que tinha acabado de casar, não lembro exatamente. E aí, de manhã... A Sara era pequenininha, então faz anos, já mais de 10 anos. Aí de manhã, quando eu acordei, eu escutei um barulho na cama, como se fosse de asas. Eu achei que era... Nem lembro direito. Eu achei que era ela, mexendo. Só que ela estava na sala. Quando ela veio, ela estava chorando muito. Eu falei, meu Deus, eu orei a madrugada toda e essa mulher só está chorando. Só chora. Eu já fiquei ali questionando as coisas. Eu falei, Espírito Santo, ela só chora. Só chora. Mas na realidade ela já estava chorando porque Deus tinha feito uma obra tão poderosa na madrugada que arrancou algo dela. Como a mão. Mas olha só. Por incrível que pareça, tinha algo no meio da gente. No entanto, que eu e ela escutamos. Depois eu perguntei para ela assim, você escutou o barulho? O que você estava fazendo? Que estava aquele barulho no edredom de asa, assim. Sabe como parece que algo está saindo assim e faz aquele barulho? E saía. E eu perguntei para ele, não, mas não fui eu não. Eu falei, também não fui eu não. Ele ora batendo assim. Às vezes eu tenho mania de ficar orando assim, né? Eu sou bem... eu sou bem expressivo, aleluia. E ele... Mas na realidade era uma libertação que Deus estava entregando para a vida dela
da depressão. Glória a Deus. Aí depois Deus mostrou por que ela tinha depressão. Era uma questão mais ligada à mãe, porque a mãe ela teve uma filha anterior a ela, e a mãe perdeu essa filha, ficou catatônica. Ela, sabe, a mãe perde a filha, precisou até fazer lavagem. Quer dizer, já tinha algo ali no espiritual e engravidou dela depois disso. Então, quer dizer, ela já sofreu aquela situação, já foi algo de perseguição espiritual, até o dia que Deus arrancou. Deus removeu com a raiz. Então, existe essa questão, por causa que a maioria que está aqui tem experiências nessa área, assim, experiências no sentido de ter vivido alguma coisa espiritual. Mas não sabe o que é. Mas não sabe o que é. Mas, e também tem muita gente que até viveu experiência, mas acaba humanizando. Ou colocando algo como psicológico, como almático, mas não consegue espiritualizar. Por que tem pessoas que desacreditam disso, pastor? Eu explico assim, pastor. Hoje, inclusive, tem um monte de gente assim, né? Eles querem aí, tem ideias legislativas querendo criminalizar pastores e líderes religiosos que falam que algo é maldição hereditária, que falam que algo é espiritual. Vamos lá. Para vocês que estão nos assistindo, nem tudo é espiritual, mas tem muita coisa que é espiritual. O ser humano é tripartido, espírito, alma e corpo. Então, a origem dos nossos problemas está ligada ao espírito, espiritual, alma, psicológico e corpo fisiológico. Então, os nossos problemas eles estão aqui, ó, nessa tríade, essa trindade. Então, tem coisa na sua vida que não é fisiológico. Ah, eu tô com uma dor na barriga. Tá, mas você tá com dor na barriga por quê? Tá recebendo um ataque de feitiçaria? Não. Muitas vezes é porque você tá tomando muito café, tá se embebedando de café, gerou uma gastrite nervosa. Então já é algo fisiológico devido ao seu estilo de vida errado. A pessoa fuma, bebe. Hoje, cirrose hepática. E hoje cirrose hepática não se dá nem mais só por bebida, hein? Tá dando por causa de fármacos e também por causa de alimentação. Então já não é uma questão só espiritual, mas é uma questão fisiológica. Tem gente que o problema já é totalmente emocional. Que reflete no corpo também. Aí gera o que eu chamo de doenças psicossomáticas. Doenças na alma se manifestam no corpo. Exemplo, hoje é pesquisa, isso é científico. A maioria das pessoas que têm problemas de câncer, o câncer se dá por 3 motivos primordiais: radiação, alimentação, toxinas alimentares e problemas emocionais. Pessoas que guardam mágoa, rancor, ódio das pessoas. Toda pessoa que é amargurada, que guarda ódio, que só sabe falar mal dos outros, que não cuida da sua vida, que era bom comprar um pirulito de espeto de prego para a pessoa e dar de presente. Toda pessoa que só sabe amargurar, é o que Paulo diz em Hebreus, a carta de Hebreus, que a raiz de amargura contamina muitos, isso gera câncer. Reflete no corpo. Isso é científico, é só estudar. Porque a pessoa ela guarda muita coisa para si. Ela tem que perdoar, ela tem que seguir em frente. Então é uma questão psicossomática. Somático, corpo, psique, né? Sim. Alma. Mas eu digo mais. Existe também hoje as doenças pneumapsicossomáticas. Psicossomáticas. Isso aqui é vertente rogeriana. Pneuma psicossomáticas. Eu nunca tinha ouvido falar. Pneuma é correlacionado a alguma coisa espírito, né? Espírito. Existem doenças que estão ligadas ao espírito, a alma e o corpo. Você pega os espíritos de enfermidade. Tá ali. Por que às vezes... Olha só, olha como... pode ter as 3 coisas ao mesmo tempo. Existe um espírito imundo ali que trouxe uma enfermidade para aquela pessoa porque encontrou uma base de legalidade que é a causa, exemplo, a mágoa no coração. E aí aquela entidade entrou, gerou uma doença, corpo somático, por causa da mágoa, que é algo na mente, e que se alojou na vida daquela pessoa, que é espiritual, é uma entidade. Quantas pessoas que eu já não tratei que eram espíritos de enfermidade? Que foi para a alma. Por causa da mágoa, por causa do medo, por causa da angústia, estava no corpo, entrou no corpo da pessoa e escravizou a fisiologia dela. Então a mágoa é uma brecha para a opressão maligna. A mágoa é. Os sentimentos tóxicos, no geral, todos. É uma brecha para a possessão maligna. Aí o senhor pontuou aqui a questão do corpo, né?
A questão da alma e do O espiritual. espiritual, porque nós somos atacados. Pensa, nós temos um adversário. Você é um servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Quantos principados que eu não tenho que lutar? Quanta gente que não fala mal de mim, fala mal de você? E que o inimigo quer pegar essas palavras, vir contra a gente. E a gente tem que estar em jejum, em oração, ter intercessão por trás, orando, nos cobrindo de oração, por causa de palavras, de sentenças, de situações. Quer dizer, nós somos espirituais. Eu tô aqui com você, mas no espiritual agora, tá? O meu espírito, ele está ativo, o seu também. E o nosso espírito, ele tem também sentidos, ele vê e ouve o mundo espiritual. Então, o meu espírito que está aqui, ele está captando todas as informações do que está acontecendo no espiritual. E se eu tiver a sensibilidade, eu consigo discernir o que está no ambiente, o que está na pessoa, o que está no objeto, o que está acontecendo. Isso é algo espiritual. Aí é claro, a pessoa para ter esse nível, ela tem que ter buscado muito. Então é possível você entrar num ambiente, Deus te dá o discernimento, porque o seu espírito, que está conectado também com o Senhor, através do Espírito de Deus, ele faz a leitura do ambiente, ele faz a leitura territorial, muitas vezes a leitura até das pessoas.